Bruno Gimenez, eu vou começar com uma pergunta que o pessoal fica com o cabelo em pé. Por que tem tanto espiritualista que se dedica, que assiste vídeos, que tem aquela mentalidade todos os dias repetir e de fazer tantas coisas ao mesmo tempo e ainda vivem na escassez? Exatamente. A resposta está no ciclo do fogo. Já ouviu falar do ciclo do fogo? Ignição, combustível e comburente. É um triângulo. Ignição é a faísca. O combustível é a madeira, por exemplo, que queima. E o comburente é o gás, o oxigênio que permite. Se um dos elementos não existir, não tem fogo. Aqui, nesse exato momento, nós temos algum gás, nós temos combustíveis aqui, mas não está pegando fogo nesse lugar. Por quê? É o mesmo motivo. Ele foca em um dos elementos, mas esquece o outro. E eu vou tentar explicar. Hoje, quando você fala de prosperar e ser feliz, está na moda. Eu já falei muito isso, eu sou produto disso. Crença. Não, é crença, é programação mental, crença. Você já escutou isso muitas vezes. E é programação mental, é crença. Mas programação mental e crença, ele não é fator de multiplicação. Vou tentar explicar. Aqui eu tenho 3, 4 crenças ruins. Dinheiro corrompe as pessoas, quem tem dinheiro não vai para o céu, lá. Aí a pessoa muda essas crenças. Muito bom. Ela tira, pô, dinheiro é bom, com dinheiro eu posso ajudar mais e melhor. E ela muda para crenças boas. O espiritualista que acha que está fazendo tudo, mas não está tendo resultado, ele só está mudando a crença. O que é o fator de multiplicação? A ação. Então, quando eu mudo essas crenças, mas não tenho ação, é como se eu fosse 3, 4, 5, 7, 10 crenças, multiplicado por zero. Vai dar zero. O que a gente tem que fazer é ação. E o que é ação em termos de prosperar, em termos de ser feliz? Essa ação é o quanto você está disposto a romper. Renúncia e ruptura. Romper com o jeito velho, romper com pessoas que não faz sentido, romper com trabalho que não combina com você, romper com pessoas que você está junto só por conveniência, romper por tudo que é medo, conveniência, apego, e é por isso que ela não sai do lugar. Porque ela, do ponto de vista de conceito, ela está toda encaixadinha, mas só conceito sem ação é como o circuito do fogo, o triângulo do fogo sem um dos elementos não tem fogo. Então o que é preciso? O que eu tenho que fazer para ser quem eu preciso ser? Para ter o que eu não tenho, eu tenho que ser quem eu não sou ainda. Para ter o que eu não tenho, eu tenho que ser uma nova pessoa. E ser uma nova pessoa, você não é uma nova pessoa só com mudança de crença e programação mental. A mudança de crença e programação mental é mais ou menos assim, eu vou andar no carro, eu pus no meu Waze, no meu aplicativo de GPS, o lugar que eu vou. Excelente, já está setado, eu vou. O que falta? Ligar o carro e ir. O ligar o carro e ir é o movimento, é o que as pessoas não estão fazendo, elas não estão entendendo o movimento. E a gente tem que romper para dois lados. A gente tem que romper para frente e tem que romper para trás. O que é romper para trás? É tudo que não te serve, o que não funciona. Eu estou nessa carreira, ela não vai levar a lugar nenhum. Eu estou nesse relacionamento, não vai levar a lugar nenhum. Eu tenho esses hábitos, não vai levar a lugar nenhum. Beleza, romper o que eu já conheço. E romper no que eu não conheço. É aquilo que eu tenho medo de fazer, aquele investimento, aquele empreendimento, aquela coisa que... O que é um investidor? É uma pessoa que tem capacidade de gerenciar riscos. E qual que é o problema da humanidade? Ela quer o garantido. O ser humano, porque tem muito medo, ele quer nada mais, nada menos do que o certo, ele não quer correr risco. Então, quem não corre risco nunca prospera. Porque olha só, a pessoa fala, eu quero um emprego estável. Qual é a raiz da vibração de uma pessoa que fala que é um emprego estável? Ela não quer correr risco, é medo. E se a minha vida é baseada, meu pensamento governante é baseado em suprir o medo, eu vibro medo, eu atraio mais medo. Então eu tenho crenças de um jeito, mas ação de outro. E aí fica brigando e nunca sai do lugar. Como é que é mesmo aquele bordão que você fala? Olá, gente... A gente profunda? Olá, gente Esse profunda. é da Patrícia Cândida. Mas Eu tem usa copio, também. uso. Então, gente profunda, escreve aqui nos comentários se você acompanha o Bruno já faz muito tempo, que é bem provável, se você está na área espiritualista. Coloca aqui, sou uma pessoa que acompanha o Bruno faz tempo. Gente Escreve profunda. aqui, sou da turma da Gente Profunda. Dá o teu like, inscreva-se, compartilha, coloca as suas questões aqui e sintoniza até o final. E algo que é interessante dentro da tua caminhada, você sempre fala, e que eu confesso que muitos espiritualistas devem ter passado por isso. E eu também passei.
Que é aquela coisa, o espiritualista ele tem um problema em relação ao dinheiro num primeiro momento, uma crença limitante. Sim. E muitas pessoas chegam e falam no ouvido: "Ô, você é médium, você é sensitivo, você lida com espiritualidade, não me vá ganhar dinheiro nessa vida, hein. Aham. Você vai ter que viver de uma forma a não misturar as coisas". E você veio com uma quebra de paradigmas muito interessante, que eu acho que também trouxe uma inspiração para muitas pessoas, que é a questão do espiritualista poder prosperar sim, ensinando sobre o assunto. Então eu gostaria que, você falasse um pouco sobre essa virada de chave, porque você tinha uma carreira, né, dentro da química, né. Isso aí. Como é que foi esse renascimento? Pô, foi dolorido, cara, porque assim, eu trabalhei a minha vida inteira, sempre trabalhei desde os 11 anos, na loja do comércio da minha família. Com 17 anos arrumei um estágio em química e fui crescendo, foi dando certo, foi crescendo, então eu batalhei muito por aquilo. Aí quando eu terminei minha formação, eu fiz técnico em química 4 anos, depois eu fiz a faculdade mais 4 anos e meio. Quando eu terminei aquilo, eu estava com o emprego certo, só que tinha um vazio danado. A vida é isso. Então assim que eu conquistei tudo aquilo que eu batalhei, que era uma formação legal, e era também um emprego legal, me bateu um vazio do caramba. Eu falei: "Putz, eu trabalhei, a vida é isso então?". E eu estava morando no Rio Grande do Sul, tive uma proposta para trabalhar lá, e eu fui trabalhando, e o vazio existencial dentro de mim, e as pessoas me elogiavam: "Parabéns, tal, que incrível". Aí comecei a ficar ainda pior, porque o elogio que eu recebia, ele não retumbava, ele não ressonava comigo. Aí eu comecei a ficar mal, comecei a entrar em depressão, falei: "Eu tenho que fazer alguma coisa". E nessa de ter que fazer alguma coisa, eu encontrei o Reiki, as terapias naturais, e foi a minha grande chamada. Então, o que aconteceu foi que eu venho de base espírita, espiritualista, fora da caridade não há salvação, concordo totalmente, e você não pode cobrar, não se cobra por energia. Muitos professores de Reiki cobram normal, eu vim de professores que cobravam tudo, mas eu tinha essa base e isso entrava na minha cabeça, eu sentia uma culpa danada por isso. Espiritualidade não se cobra, essa era a palavra, espiritualidade não se cobra. Eu falei: "Meu Deus, estou lascado". E realmente, espiritualidade não se cobra, porque se vendesse, você ia comprar, eu ia gastar o que eu não tenho. Imagina você poder comprar mediunidade, espiritualidade. Então a gente não vende mediunidade, a gente não vende espiritualidade, a gente não vende consciência. A gente vende caminhos para a pessoa estudar, aprender sobre aquilo. A gente vende o nosso tempo. Mas eu volto nesse trabalho aí. E aí eu comecei a ficar muito mal, ficar muito doente, falei: "Não pode essa vida". Aí eu fui buscar os caminhos de desenvolvimento pessoal, espiritualidade, encontrei o caminho do Reiki, que me levou a todo esse conjunto de coisas que tem ao redor. E nesse momento, eu já estava feliz. Eu trabalhava com o que eu gostava, muito. Que delícia, cara. Então eu consegui sair da indústria, ganhava um salário muito bom para a época, que pagava meu salário, que dava conta. Que feliz. Aí eu me lembro os primeiros dias trabalhando no consultório, me vestia de branco, recebia as pessoas, eu estava vivendo a paz na terra. Só que tinha um problema. Eu não fui treinado para cobrar as pessoas, eu não fui treinado para dar valor, eu não fui treinado para vender, porque eu trabalhei em empresa dos outros a vida inteira. E aí comecei a definhar, gastando minhas reservas, gastando, até que sofri um grave acidente. E esse acidente me tirou tudo materialmente, o que eu não tinha. Eu já estava devendo, tirou tudo. Aí quando eu volto desse acidente, foi um acidente bem grave, eu tenho uma questão assim que eu me lembro muito, cara, de pensar: o que que eu fiz de errado? Porque eu estou ajudando as pessoas. Eu me lembro: o que que eu fiz de errado? Porque eu estou ajudando os outros, era meio que uma cobrança. Pai, eu estou ajudando as pessoas, e por que que eu não prospero? Então eu lembro que eu passei por aquele acidente, eu vivi aquele acidente. Quando eu voltei para minha casa, porque eu morei de favor na casa dos meus sócios 90 dias, vou para o meu apartamento e percebi que um monte de boleto, conta para pagar, é um sofrimento. Eu quebrei esse osso aqui, mas nem a dor de isso aqui, quando respira, dói. Nem a dor de ter quebrado o externo é tão grande quanto a dor da humilhação, do medo, da insegurança, da angústia, das contas. E num dia eu estava já voltando a atender no consultório, no meu apartamento estava diminuído para reduzir custo. Eu me lembro bem que eu escutei um barulhinho, trac! Cara, foi o pessoal da companhia elétrica e desligou. E eu estava terminando de atender um consultante, torcendo para ele ir embora antes de escurecer, porque senão não tem luz. Ele foi embora, eu fui conferir, tinham tirado o relógio. Eu falei: meu Deus, que sentimento ruim. Me ajoelhei no chão da minha sala, comecei a chorar, cara, mal, não sabia o que fazer, eu estava sem ação. Que nem um boxeador que toma um nocaute, fica ali assim, eu estava assim. Daqui a pouco voltou uma respiração, comecei a chorar, ergui a mão para cima e falei para Deus:
Nem que seja a última coisa que eu vou fazer na vida, eu vou ter que prosperar. Eu vou prosperar. Então eu só comecei esse movimento porque eu mergulhei numa dor de alguém que faz um trabalho legal, que ajudava pessoas. Detalhe, eu já tinha muitos casos de clientes transformados, muitas histórias já. Falei, isso está errado. Então eu jurei para mim mesmo que eu ia estudar tudo que eu podia sobre prosperidade, sobre vida financeira, sobre liberdade financeira e, acima de tudo, sobre essa visão espiritual. E aí veio uma jornada muito longa que eu não parei de estudar. Eu sou muito dedicado. Até minha esposa fala, nossa, o Bruno põe um negócio na cabeça, para o mundo para ele estudar. Fico estudando, frenético. E comecei a entender que os padrões que eu tinha estavam errados. O primeiro padrão, a gente aprendeu que o prazer da gente vem por conquistar coisas. A gente aprendeu. Então, um dia você tinha uma certa idade, você quis uma bicicleta, um videogame, alguma coisa. Aí alguém falou para você, você vai ter que trabalhar. Se for mais grosso, vai falar, vai trabalhar, vagabundo. E se é um pai rico, fala, tá aqui. 1% é pai rico, o resto é tudo gente que não tem pai rico. Então, a pessoa fala, então eu tenho que trabalhar para fazer o dinheiro, para ganhar isso? É. Aí você começa, eu quero um videogame, eu quero uma bicicleta, eu quero qualquer coisa. Então a pessoa começa a trabalhar, não importa com o quê, desde que dê dinheiro, para ela um dia pegar aquele dinheiro e comprar o que ela quer, para ela ter a satisfação. Totalmente errado. Primeira coisa que eu entendi, que quando a gente trabalha com o que gosta, você não precisa de recompensa imediata, porque o trabalho já é a satisfação. Então a gente precisa, em primeiro lugar, ir para o caminho em que o seu trabalho seja o que é a sua essência. Nós estamos trabalhando aqui ou nós estamos nos divertindo? Super bate-papo, assim, algo como se a gente estivesse no momento de um happy hour, né? Talvez se a gente tivesse que pagar para estar aqui, a gente teria pago, não teria? Com certeza. Eu com certeza também. E aí, mas a gente está trabalhando. A gente está mostrando nosso trabalho aqui, não é? Então, quando você trabalha com o que você gosta, tudo faz sentido. Aí, eu posso querer uma roupa, um carro, uma casa, um videogame, a boneca, no caso das meninas, quando eu era pequena, mas eu não preciso ter. Aí eu entendo que a primeira satisfação é eu viver com o que gosto. Então, essa é a primeira coisa que eu comecei a entender. A segunda coisa que eu comecei a entender é que existe sim uma conspiração que não quer que a gente prospere. Porque quanto mais pessoas estiverem travadas, mais há um sistema que ganha sobre isso. E esse sistema está em 3 linhas, cara: religião, política e remédios. Na religião, você não dá conta, tem um demônio, você precisa de um salvador. Vem para a minha religião que eu te dou. Na política, você não dá conta, injustiça social, não sei o quê, vota em mim que eu te salvo. Nos remédios, você não dá conta, você tem virose você não tem o que fazer, é a idade, é a genética, vem aqui que eu te resolvo com remédio. E todas essas duas, tanto da política quanto de remédio, da indústria farmacêutica, aprendeu com religião. A religião teve uma parte muito importante que a gente não pode isolar. Ela organizou a bagaça. As estruturas religiosas organizou o negócio. Era uma bagunça, cada um falava o que queria, cada um fazia o que queria, então tem essa parte de organização boa. Mas quando você está muito bem, qual a chance de você procurar ajuda? Menor. Então as religiões entenderam, lá atrás, Idade Média, que quanto mais preso você fosse, mais você seria dependente. Mais dependente, mais eu consigo te manipular. E infelizmente essa é a verdade. E aí a Então, pessoa ganhava dinheiro e colocava o dinheiro para eles já. e ainda isso. Então, toda vez que o dinheiro foi utilizado para manipular a liberdade nossa, então o dinheiro é poder. Poder gera liberdade. Nós temos que entender que você, quando busca dinheiro, você não pode buscar só o dinheiro. Esse é um outro erro, porque senão você vai voltar naquela história. O dinheiro, ele não nasceu para ser um mestre, ele nasceu para ser um servo. Ele que tem que te servir, e não você a ele. Quando que isso inverte? Quando eu acordo de manhã e penso, como vou pagar, como vou fazer, como vou faturar, que eu fico... O dinheiro, aí o dinheiro está sendo meu chefe, ele está sendo meu mentor, ele está sendo o meu mestre. Quando eu decido o que quero, o que faço, e eu cuido do dinheiro, eu sou o mestre dele. Então, a verdade é que o dinheiro também é uma das melhores pedagogias do mundo. Por conta do dinheiro eu estou aqui. Se eu não tivesse sido quebrado financeiramente, eu talvez não estaria aqui, não teria nem interesse para você me chamar. Eu não teria história nenhuma a te contar. Eu não teria mudado a minha vida. Eu não participaria de projetos sociais, que eu sou padrinho de vários hoje, com muita alegria. Eu não teria uma instituição que nós temos hoje que ajuda tanta gente. Eu não seria feliz, eu não viveria minha vida, eu não estaria em paz comigo mesmo. Talvez eu seria mais um na fila da estatística e de remédios e de coisas mais. Então, o dinheiro, ele guarda em si uma capacidade muito grande de te dar liberdade e poder. E você, quando você tem dinheiro, mas você tem vazio existencial, você usa para preencher o vazio. E muita gente faz isso. Aí nós vamos falar de drogas, excesso de sexo, jogos, de azar. Digo excesso de sexo para as pessoas não acharem que é puritano. Estou falando de hipersexualidade, pessoa que está virada nisso, né?
Então, toda vez que você tem um vazio existencial de não saber quem você não está encaixado, alguma área sua vai falhar. Corpo físico, relacionamentos, dinheiro. Vai porque você tenta preencher aquilo de um jeito errado. Então, o dinheiro vem mesmo em abundância para quem é preenchido. E quem ainda não é preenchido e quiser preencher com dinheiro, sempre vai ter o dinheiro mandando na vida dela. Então, o dinheiro, ele é exatamente o sintoma de que o modelo de espiritualidade que você assumiu tá bom. Espiritualista quebrado tá provando para mim, para você, para o mundo, que o modelo que ele usa tá errado. Então a pessoa chega para você, com certeza alguém já quis. Nosso querido Wagner Borges sempre fala, né? Ah, mas tem que aceitar Jesus, aceitar Jesus. Jesus eu aceito, porque ele é legal, você não aceita, que é chato. Fã-clube, né? Jesus é massa, que fode é fã-clube, né? É. Então, assim, o que eu quero te dizer? Quando chega uma pessoa falando que você tem que fazer isso, isso, aquilo, você fala, amigo, vai usar em você primeiro, vai ser você o exemplo. E falar, já que eu tô falando de Jesus, por que Jesus não insiste nisso? Porque Jesus, ele quer que a gente seja testemunha dele. E não seja professor dele, seja testemunha, não seja marqueteiro de Jesus. O maior marketing de Jesus quer ser, seja minha testemunha. Se transforme e mostre que você é. Então, quando vem alguém e faz, não é testemunha. O que é testemunha? Cara, você tá bem, hein? O que aconteceu? Aí a pessoa fala, não, eu encontrei Jesus. É, mas como assim? Porque você é testemunha disso. Então, quando o espiritualista defende o espiritualidade, como ele defende, mas ele não tem dinheiro para pagar as contas. A mulher não tem dinheiro para pintar a raiz do cabelo se ela quer. Estou dando um exemplo bem simples. Sabe? O homem não tem dinheiro para ele ter uma roupa mais bonita. Não sei. Tem coisa muito errada. E eu comecei a falar, não, tá errado. Então, essa demonização, ela é o que a gente chama desse conjunto de crença. É muita crença. Só que só a crença não funciona nada sem um fator de multiplicação, que é a ruptura, que é a ação, que é mexida. E é legal você tocar nesse ponto, porque eu já tive oportunidade de conversar com especialistas que foram a fundo na história de Jesus e que traziam uma prosperidade imensa dentro da organização de Jesus com os apóstolos. Não tinha esse negócio de negar a prosperidade, tinha uma Não. organização perfeita. E aí, muitos espiritualistas, eles querem distanciar, né, a questão de, até a ligação da profissão de Jesus, que era uma profissão que tinha um certo patamar na época e tudo mais. E aí, colocam o dinheiro como o grande problema, mas não entendem que o dinheiro é uma ferramenta, como Sim, você fala, claro. neutra. Não, eu digo, dinheiro é fluido vital da terceira dimensão. Cara, dinheiro é fluxo, velho. Dinheiro é liberdade, dinheiro é monetiza a existência. Porque quando você trabalhou um ano e você juntou o dinheiro de um ano, você tem a energia de um ano ali. Uhum. Percebe que você usa a sua existência, horas, dias, para fazer um dinheiro, para depois usar com alguma coisa que você quer. Então, quando você usa o seu dinheiro, você tem que entender que ele está sendo usado com base no trabalho que você teve, os dias que você ficou fora. Quer ver uma forma de ensinar crianças que pedem muito presente para os filhos, para os pais? Pai, quero isso, quero aquilo, quero isso, quero aquilo. Filho, deixa eu explicar. Você está vendo este brinquedinho? Isso é o que significa que o papai ficou fora de casa 3 horas. Como assim não? O pai fica fora para fazer o dinheiro para comprar teu presente. Você prefere esse presente ou prefere o papai mais em casa? Porque quanto mais presente você quiser, mais o papai tem que ficar fora para fazer o dinheiro para comprar para você. E com cuidado foram explicando os resultados que eu estou tendo. Ó, você tem que entender que você quer brincar com o pai, não é? Você quer estar com o pai, não é? É. Então, quanto mais você quer presente, quanto mais você faz isso, menos o pai fica em casa. Porque eu troco o que eu faço por dinheiro para comprar teu presente. É, pai, eu não sabia que era assim. Já muda a realidade. É uma educação financeira que não tem na É escola, né? raiz ali, né? É. Raiz. Então, aí dentro desse contexto, quando você fala de Jesus e tudo mais, de estrutura, eu estava pensando, falo, não falo, mas eu vou falar com capricho, eu vou falar com carinho, porque essa doutrina, essa religião, que eu posso dizer, ela salvou minha família, mudou minha família, eu sempre vou ter respeito. E para mim, você perguntar, Bruno, fala um ídolo, fala uma pessoa, Chico Xavier. Para mim é o exemplo, tudo. Só que ele estava no outro patamar, ele estava no outro nível, ele era outro ser humano, ele estava completo, ele estava por dentro. E o movimento espírita brasileiro fez um mal para a questão financeira. Fez. Quando a pandemia estourou, cara, todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. O movimento da pandemia estourou. Qual foi a instituição espiritual religiosa que mais fechou? Espiritismo. Espiritismo. Por quê?
Porque tem uma coisa, cara, vamos fazer alguma coisa aqui, um clube, vamos fazer alguma coisa com dinheiro. Eu não estou falando de exacerbar o dinheiro, eu estou falando do mínimo. Eu estive num centro espírita e tive uma moça que trabalhou nos ajudando. E ela ficou o dia inteiro ensinando. Eu falei, olha, eu vi que você ficou o dia inteiro com a gente, eu posso fazer uma doação para você? Não, Deus me livre, pelo amor de Deus! Eu precisei pedir desculpa para explicar que eu não queria ofendê-la, ela ficou ofendida. Eu falei, não, é que eu achei que tinha alguma... Aí eu tentei desviar, tem alguma causa social que eu pudesse ajudar. Não, 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 não. Aí eu vi assim, uma coisa é falar, não, esse trabalho aqui, putz, se você gostou, aceite, me dá um abraço aqui. Então eu vi que não tem preço. É o dinheiro é pesado. Tomei um susto e aquilo eu voltei, fiquei constrangido. Eu fiquei com tanta vergonha. A minha esposa falou, não, amor, deixa, não tem o que fazer, já foi. Eu não só falei isso, tá? Aí, cara, eu entendi, eu tenho que fazer mais sobre isso, porque na pandemia o que mais fechou foi centro espírita. E por quê? Porque não tinha lastro, não tinha dinheiro para pagar luz, água, telefone. Muitos fecharam, e alguns estão abrindo agora. E aqui fala alguém que é totalmente simpatizante. É quando as pessoas falam, você é cristão? Assim, sim, sou cristão, reencarnacionista espírita. Como é que é isso? Porque é complementar. A maior parte das pessoas que vão num centro espírita são pessoas de outras religiões que vão complementar lá. E a gente pode ver. Então, o que eu acredito? É preciso entender que o movimento espírita e o Chico, eu já fiz uma leitura de várias maneiras, não é só a leitura que está escrito. O Chico veio para quebrar paradigma, certo? E ele veio com fortes fenômenos. E ele veio com forte julgamento. Sobre ele não podia ficar nenhum pingo de sombra de dúvida de nada. Ele doou todos os direitos autorais do livro, ele não pegou nada para ele. Se ele tivesse ficado com direito autoral de um livro, já iam falar, na verdade ele desviou ali. Ele tinha que ser o cara perfeito, ele tinha que ser a referência perfeita, chamar a atenção do mundo e não deixar pedra sobre pedra. Ele foi julgado como charlatão, ele foi, criticado e foi acusado e nunca nada pegou, tudo ele saiu. Então, se deixasse alguma coisa, então assim, eu não dependo desse negócio que vocês ligam aí, eu não ligo. Mas para dar continuidade ao movimento espírita, por exemplo, se não tiver prosperidade, se não tiver, os lugares ficam ruins, as pessoas ficam com aquela energia pesada. Olha esse lugar que eu tô aqui, todo caprichadinho. Capricho é o pai da prosperidade. Como é que eu vou pôr capricho se aquele grupo espírita que trabalha bonito, que trabalha direitinho, não tem um banheiro legal, não tem uma... O que a gente tem que entender é o seguinte, escrever um livro, chama Evolução Espiritual na Prática. E me apareceu uma força, um ser falando assim, o lado denso, o lado sombra, seduz. Aquilo mudou a minha vida. Se vocês não seduzirem, nunca vocês vão competir de igual para igual. O que é o seduzir? Poxa, vamos pegar um movimento gospel americano. Coisa linda. É show. Esquece os exageros. É show. Seduz. É vivo. Como é que eu posso dizer? É natural, é jovem, é vivo. Então vem o vovô, a vovó, vem o moço. Tem para tudo. Então o que eu quero dizer? Eu não sou espírita, mas eu amo espiritismo e me ajudou, estudo, já li toda a doutrina, pratico, entendo, o livro dos espíritos é um top 5 da minha vida. Mas se a gente não trabalhar para seduzir um pouco, mas o que é seduzir? É para ficar mais gostosinho. Sabe, você pode servir um pedacinho de bolo para a pessoa, você agora cortar direitinho, colocar uma embalagem, pôr um chantilly e uma cereja. É isso que eu tô falando. Então é um pouco de capricho. Eu sei que muito provavelmente eu vou tomar hate e porrada nisso, mas é uma vontade de ajudar. Tem que ficar mais gostoso, porque quem que tem 16, 14 anos que está procurando a espiritualidade, aí ele chega lá numa instituição dessa e fala, putz, não tem energia, não tem sintonia, não tem uma aceitação. Veja, quem já está 1 ano, 2 anos indo, é aquilo e ama. Mas não tem, eu chamo de um onboarding, não tem um processo de recepção. Deixa eu explicar como é que é. Não tem uma comunidade forte, vem, agora vai ser legal, quem que vai te receber? Por 10 dias eu vou cuidar de você. Então é preciso tratar qualquer instituição espiritual religiosa como algo que a pessoa fala, uau, é um caminho que eu queria. Então aqui vai a minha dica. E eu sei que tem muito centro que faz isso. Chegou, a partir de hoje, deixa eu pegar seu celular, eu sou seu padrinho, eu sou sua madrinha aqui no nosso centro. Deixa eu te falar, tu já estudou isso, tu já fez aquilo? Faz sentido? E aí eu falo, isso aí é o quê? Cara, isso aí é da vida, da energia. E outra coisa, vamos fazer as coisas... Clube de livro, a única coisa que faz. Não pode pegar, não pode ter um evento, trazer uma palestra, trazer uma outra pessoa, criar alguma coisa. Palestra é de graça, mas se o cara quiser, oferece, ajuda. Aí a pessoa sai dali e gasta o dinheiro que ela ia gastar ali em outro lugar. Então, negar o dinheiro é diferente de você viver pelo dinheiro.
Eu sei que e eu vou tomar porrada por isso, mas eu falo de meu coração porque eu estudo muito isso e vivo isso. Não, mas você é um cara que ama o movimento, eu Porra, também. eu quero Eu acho que ajudar. todo mundo iniciante deveria começar lendo o Livro dos Espíritos. Sempre vá É, ler as obras espíritas. Mas o que você falou tem muito sentido. Porque às vezes falta um vigor mesmo, aquela coisa do sol, do fogo, né? Que tem muito na cara, Umbanda, falou do isso mesmo. caboclo, do xamanismo, né? Da pessoa Aquela. sentir, né, o sangue correndo nas Isso. veias. Acho Porque que é quando isso. você começa, você precisa de uma mudança de estado de consciência. É muito sutil. Ah, não, não tem vela. Tudo bem. Não tem nenhum elemento. Tudo bem. Não tem. Mas vamos para o mundo evangélico. Não tem nada disso. Mas tem o louvor. Você pode É, gostar ou não tem, mas tem o fervor. Tem isso. E cada igreja tem as suas coisas. Tem energia. E tem aquela coisa. E outra coisa. Entra numa comunidade evangélica, protestante, sei lá que seja. E vê o que acontece com as pessoas. É uma coisa absurda. Que legal, agora você, nossa, vem. É um acolhimento. Então, se a gente não tratar isso, isso é marketing. E as pessoas acham que marketing é o marketing político que usa pessoas do mal para se eleger. Marketing é estudo de comportamento. Você aplica marketing que você fala para o seu público e você quer conectar com ele. Então, marketing eu entendo que o meu público quer e gosta, eu falo na linguagem dele. Então, por exemplo, eu sou corintiano. Se você me oferecer uma camiseta do Palmeiras, eu estou numa fase mais evoluída da minha vida, só se for dar para dar de presente pro meu primo, que é palmeirense. Mas eu não quero, não combina comigo. E é isso que eu acho, tá faltando esse vigor que você falou, esse fogo aí, essa energia e também uma participação, uma importância maior. A didática, hoje, antigamente, os nossos vídeos de 1 hora, 2 horas, eram as pessoas assistiam. Hoje, no Instagram, as pessoas assistem em média 7 segundos por vídeo. Então, o mundo mudou, o nosso cérebro está diferente. Não adianta tratar como era há 70 anos atrás. Uma criança hoje de 8 anos tem o mesmo nível de informação que um senhor de 80 anos se voltar 20 anos atrás. Antigamente, 70%, 80% de tudo que uma criança aprendia vinha da escola. Hoje não dá nem 5%. Ela aprende em todos os lugares. Aí vai continuar dando aula do mesmo jeito? Precisa mudar, cara. Não é? não, tem que mudar. E também os objetivos me parece que mudam das pessoas. Objetivos antigamente eram mais focados em uma linha, né? Algo linear, vamos dizer. Hoje tem tanta opção que as pessoas ficam confusas. E eu acho que é super importante você usa um termo propósito inabalável, É. né? Eu acredito que hoje a maior dificuldade das pessoas é definir isso, porque tem tantas ramificações, é como se tivessem vários plugs, né? A pessoa se vai plugando ali, vai plugando ali, vai plugando ali, e ela quer fazer tudo e não faz nada, né? Isso, muito estímulo de quanto é lado, né, cara? Como tornar um propósito inabalável? Boa, de novo, infelizmente eu preciso dizer, eu estava dando uma entrevista esses dias e alguém me perguntou, mas fala aí com as pessoas que estão com tal idade e começam a te procurar, 22, 23. Aí eu olhei e falei, eu gosto de ser extremamente sincero nas entrevistas. Não, essas pessoas não me procuram. 3% do meu público tem 23, 24. O meu público aí começa a ter 12, 15%, 28 a 35, aí 35 diante aí fica grande. 40 a mais, Por quê, então? cara? Porque, fala sério, eu tô com 49 anos, até meus 21 anos, eu não quero ser chulo, eu só queria saber de festa, churrasco, meu carro e terminar minha faculdade, mais nada, não me põe mais nenhuma variável. Eu só ia procurar ajuda se tivesse pegando fogo. Então, é uma idade que a gente está tão interessado em pavimentar a razão, as coisas da vida, se formar, arrumar um emprego. Lembra da pirâmide de Maslow, das necessidades básicas? A pessoa está acertando as primeiras necessidades. Então, a verdade é que precisa esperar doer um pouco mais, cara. E às vezes a Raras são as dor, né? pessoas que vão sem a dor, é uns 5%. A dor é o que faz a pessoa se mexer. Doeu, a pessoa vai procurar uma solução. Isso. Não doeu, tá bom ali, fica ali. Então ela precisa buscar. E quando ela vai buscar hoje, aí que você vai falar, é exatamente isso. É o excesso de informação e de estímulo. Se a pessoa não escolher um caminho, cara, ela está completamente lascada. Ela está completamente lascada. Então, escolhe um caminho e vai. Hoje mesmo, qual é o número de pessoas que tem 40 livros começados em casa e que não foram até o fim? Quantos são? São muitos. Só esse é o próximo, é o próximo. Então, quando o Steve Jobs fala sucesso é dizer não, é verdade. Então, para você ter foco, cara, você tem que saber o que você quer. Então, começa assim, resumidamente, qual é a sua definição de sucesso? Primeira coisa, tá? Para responder a sua pergunta. É um pouquinho mais longa, mas vai explicar. Como que eu faço? Primeiro, o que é sucesso para você? Para tudo. Sucesso pode ser a partir de um sonho ou pode ser a partir de uma dor. Por exemplo, meu sucesso é não ter mais esse problema. Então, qual é o oposto desse problema?
Meu sucesso é eu saúde, com tanto na conta, com um trabalho legal, com um relacionamento feliz, morando em tal lugar. Beleza? Beleza. Tá bom, como começo de sucesso. Isso é sucesso para você? Por exemplo, eu tenho um sucesso que qualquer palestra ou evento que eu dou tem bastante gente, sala cheia. Está na minha definição de sucesso. Outro sucesso que eu tenho, para explicar bem na prática, morar num lugar que me energize. Já vi que você tem esse mesmo busca. Morar num lugar que me energize. Outro sucesso que eu tenho tem a ver com o meu casamento. Outro sucesso que eu tenho tem a ver com todos os livros que eu escrevi, eu estou mandando sair. Então, tenho algumas coisinhas. Definir o que é sucesso para mim? Definir. Faço um trabalho que tem propósito, está tudo lá. Então, meu trabalho é, ok, definido que tem sucesso. A partir disso, a partir da definição de sucesso, eu vou começar a saber o que é sucesso para mim e o que não é. Então, essa distração, ela vai embora porque a pessoa sabe o que é sucesso. Logo, um sintoma é que quem é distraído não tem definição única de sucesso. Então, quando a pessoa reclama para mim, faço isso, eu começo, eu paro, porque você não definiu o que é sucesso para você. E quando você define, seu trabalho é só buscar isso. E aí você fala, isso é legal, isso é lindo, mas não é para agora. Próximo, isso é legal, é lindo, mas não é para agora. E aí a pessoa muda a vida dela. Atenção, pessoal! Você gostaria de receber materiais exclusivos após cada entrevista, incluindo o PDF completo deste episódio, participar de um grupo fechado de membros no WhatsApp, descobrir com antecedência quem será o próximo convidado do podcast Filhos do Todo e ainda ter a oportunidade de enviar suas perguntas antes da gravação? E além disso, os membros recebem fotos de bastidores, conteúdos extras e surpresas especiais que não são disponibilizadas ao público geral. É muito simples. Basta você clicar no botão Seja Membro aqui embaixo e fazer parte da nossa comunidade exclusiva. Você terá acesso direto a mim, Farrell Molina, e a todos esses benefícios em um ambiente criado para quem quer aprofundar ainda mais a sua jornada de conhecimento e expansão da consciência. Clique em Seja Membro e venha participar do círculo mais próximo do podcast Filhos do Todo.